Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Cara, a aula hoje tá sensacional. Uma aulazinha de nível superior, tá? Hoje a gente vai aprender a calcular o campo elétrico de uma barra carregada. Cara, olha isso, velho. Gente, que arrupeia de tão bonito que esse negócio vai ser hoje, tá? Então já senta aí, se acomoda, que a aula hoje é pra gente sair daqui mais inteligente do que a gente chegou nesse vídeo, tá? Então bora lá. Bom, o problema é esse. Eu quero calcular o campo elétrico no ponto P devido à presença dessa barra aqui carregada com uma certa quantidade de carga elétrica, que eu estou dizendo que é positiva, tá? Bom, eu não sei calcular esse problema de uma vez, tá? O que eu aprendi lá da lei de Coulomb, enfim, da eletrostática, que uma carga elétrica isolada gera um campo elétrico em um determinado ponto do espaço. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa barra e vou quebrar em pequenos pedacinhos, tá? Para a gente fazer aqui o que a gente sabe, calcular de cargas pontiformes, tá? Então, a ideia aqui é essa, ó. Eu pegar, isolar um pedacinho dessa barra aqui, ó, ou seja, nesse pedacinho da barra que está na direção X, então eu vou dizer que nesse pedacinho aqui dx possui uma certa quantidade de carga dq. Nesse pedacinho que eu separei, bem pequenininho, dx, o que é dx, professor? É um diferencial, é um pedacinho de nada, desse tamanhozinho. E desse pedacinho possui uma certa quantidade de carga elétrica ali. Tranquilo? Bom, e aí a gente sabe, para esse pedacinho pequeno, eu sei calcular a carga, ou melhor, o campo elétrico gerado no ponto P, a uma certa distância que eu vou chamar, ó, de R. Tá? A gente aprendeu a calcular isso daqui, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Para uma carga pontiforme, o campo elétrico seria 1 sobre 4 π ε0, né? Que é o nosso K0, a nossa constante ali do meio, vezes a carga, tá? Vou colocar aqui a carguinha, dividido pelo módulo da distância ao quadrado. Claro, isso é um módulo, tá? Já já a gente fala a direção e o sentido. Mas percebam, eu não tenho uma carga Q, eu tenho uma carga dQ infinitesimal, gerando no ponto aqui, gerando nesse ponto P, um campo infinitesimal também, um campo dE. Tá? Então, essa pequena carguinha dQ está gerando no ponto P um pequeno campo dE. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. A certa quantidade de carguinha dQ vai gerar para mim um pequeno campo dE. Tá? É a partir daqui que a gente vai resolver o nosso problema para calcular aqui todo o campo gerado por essa barra. Tá? Presta bem atenção aqui. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, perceba que esse vetor do campo elétrico, ele vai ter duas componentes. Uma componente que vai estar apontando para o eixo Y, tá? Que eu vou chamar de DEY, e uma componente que vai estar apontando na direção X, que eu vou chamar de DEX, tá? São vetores aqui, vou decompondo aqui meu vetor DE, né? Tá? Então, vai ter uma componente x e y, beleza? Se eu falar que esse ângulo aqui de dentro, ó, é θ, como eles são opostos pelo vértice, esse ângulo aqui também, ó, vai ser θ, não é isso? Tranquilo? Show de bola. Então, o que é que eu tenho? Quebrei meu vetor em duas componentes, x e y, tá? Mas o interessante aqui é, cara, se eu fosse calcular esse problema, perceba, porque agora o que é que eu tenho? Eu tenho esse pedacinho aqui, ó, gerando esse campinho, e agora eu tenho que sair somando todos os pedacinhos aqui que eu tenho na minha barra. Se eu somar todos esses dQs que estão gerando os campos elétricos ali no ponto P, se eu somar tudo, eu tenho o campo elétrico total. Esse é o nosso objetivo. A gente pegou um problema complexo, fatiou ele em pequenos pedacinhos, porque aí eu sei calcular o campo elétrico de uma carga pequena, né, pontiforme, e aí depois a gente vai somar tudo isso
Lembrando que isso é uma soma vetorial, tá? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. A sacada aqui é, cara, a gente tem que usar de simetria. Porque pensa comigo, isso daqui ia dar uma dor de cabeça para resolver tão grande. Então a gente tem que usar de simetria. Imagine que eu pego aqui, ó, um pedaço simétrico do outro lado dessa barra. Ele também iria gerar aqui, ó, um campo elétrico, né? Do mesmo jeito, ó, apontando para cá. E aí eu ia decompor ele no eixo X e Y também, tá? Estou fazendo aqui rápido, X e Y. Para a gente perceber o seguinte. Quando eu faço a soma, quando eu venho somando aqui esses pedacinhos de carga gerando esses campos, as componentes no eixo X vão se anular, cara. Ah, professor. Então, por simetria, eu não vou ter componente desse campo elétrico no eixo X. Vai ser apenas no eixo Y que vai sobrar, por simetria, tá certo? E aí, cara, vamos calcular esse módulo aqui para o eixo Y. A gente já sabe a direção e o sentido aqui do meu vetor campo elétrico. Ele é no eixo Y, apontando no sentido positivo dele aqui, tá? Então, vamos esquecer um pouquinho a direção e o sentido e vamos para trás do módulo agora, o valor. Olhando para esse carinha, o que é que a gente vai precisar aqui? De algumas relações trigonométricas, tá? Vou chamar essa distância aqui embaixo, ó, daqui para cá, de x, e vou chamar essa altura daqui para cá de y, tá? Por quê? Olha a figura geométrica que formou aqui. Se vocês olharem bem, essa figura geométrica já é bem conhecida nossa, né? É o nosso famoso triângulo retângulo. E aqui eu posso brincar com o teorema do Pitágoras, tá? Para calcular algumas coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou precisar é escrever essa distância r em função de x. Porque, percebam, quem está variando aqui é minha posição x. Ó, ela vai indo para um lado e para o outro. Para me fazer as posições de cada carguinha, eu estou mudando o x aqui dela, tá? Para fazer essa soma. Então, bora lá. Quem vai ser r, pessoal? Olhando para esse triângulo retângulo, eu sei que, vou colocar aqui, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, não é isso? Teorema do Pitágoras aqui, ó. Lindo e maravilhoso, tá? Show de bola, fechou. Ok? A gente tem que lembrar aqui de uma definição chamada de densidade de carga elétrica. Como assim, professor? A densidade de carga elétrica, pessoal, ela vai me dizer quanto de carga elétrica tem em um determinado comprimento. É a nossa densidade linear de carga elétrica. Então, ó, densidade é a carga sobre o comprimento, tá? Da barra. No caso, como essa barra é uniforme, ou seja, cada pedacinho que eu pegar aqui, que eu fatiar e começar a contar quanto de carga elétrica tem ali, vai ser igual. Eu posso dizer que existe uma certa quantidadezinha de carga em um comprimentozinho pequeno dx. É isso que a gente está falando. Então, daqui eu posso escrever a seguinte relação. dq vai ser igual a lambda dx, tá? Então, já temos duas expressões, ó, trazer até para cá, para a gente substituir lá na equação do campo elétrico de uma carga pontiforme, ok? Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar o seguinte. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, tá? Vou substituir, vai ficar dE, o campo infinitesimal, é 1 sobre 4πε0, que multiplica. Quem é dq? Ora, dq vai ser o seguinte, lambda, que é a densidade linear de carga, vezes dx, que é o elemento infinitesimal da barra no eixo x, dividido pela distância ao quadrado, que é r ao quadrado, então isso daqui é x ao quadrado, mais y ao quadrado. Só que lembra uma coisa, quando eu faço a decomposição desse vetor, olha para cá, quando eu fizer a decomposição nesse vetor nos eixos x e y, o que é que vai sobrar? O DEY, ele vai ser o vetor DE
vezes o cosseno do ângulo θ. E o d é x, ó, vou até colocar mais para cá. O d é x, o d é x vai ser igual a quem? dE seno de θ, não é isso? Decomposição de vetores. Como a gente tem o cancelamento aqui pela simetria no eixo x, o que sobrou foi dE cosseno θ. Então, esse carinha aqui, ó, ele tem que aparecer um cosseno de θ aqui, porque esse carinha está me dizendo, ó, não tem componente no eixo x, é só no eixo y aqui vertical, tranquilo? Show de bola. Substituímos as coisas aqui, né? Mas só que a gente precisa ainda de algumas relaçõezinhas trigonométricas para fazer aqui os nossos cálculos. Cara, preste atenção. Eu vou usar aqui uma abstração, tá? Pegue essa distância. Daqui para cá, eu tenho uma distância x, não é isso? Chamei aqui em cima. Olhando para esse ângulo, eu posso dizer que a tangente do ângulo θ, tangente de θ, vai ser igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é y. Daqui eu posso tirar a seguinte relação. X nada mais é do que y vezes a tangente do ângulo θ. Ok? Vamos já usar isso. Só que eu preciso fazer a derivada de x em relação a θ. Como é que vai ficar? Derivando x em θ, y é constante. Derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. Então, daqui eu posso tirar que dx vai ser igual a y secante ao quadrado de θ dθ, tá? Ah, professor, então a gente está fazendo todo esse arrudeio para a gente ganhar uma simplificação lá na frente? É. Vamos substituir isso aqui dentro, ó. O que é que sobrou aqui para mim, pessoal? Vamos pegar essa equação aqui, ó. Vai ficar o seguinte, dE agora, o elemento infinitesimal de campo, é 1 sobre 4πε0, que multiplica lambda vezes, quem é dx agora? É y secante ao quadrado de θ, dθ, dividido por, olha para cá, x ao quadrado, vai ser igual a quê? Mas quem é x? Ó, vou até colocar aqui, y ao quadrado, mais, quem é x ao quadrado, pessoal? Quem é x? É y vezes a tangente de θ. Tudo isso elevado ao quadrado, não é isso? Ah, professor, legal. Então, o senhor substituiu onde tinha x, né, por y é tangente de θ, vezes, claro, a cosseno de θ está aqui no final. Então, eu peguei isso daqui, ó, peguei isso, joguei aqui. Peguei isso e substituí aqui, beleza? Tranquilo? Vamos abrir aqui para ver o que é que vai ficar. Vou puxar para cá. Ó. Vai ficar o seguinte. Se eu pegar essa equação e puxar para cá, vai aparecer a seguinte situação. Y ao quadrado, não é isso? Vezes tangente ao quadrado de θ. Ok? Só distribuir aqui o quadrado. Então, vou pegar ela de novo e ela vai ficar da seguinte forma. Y ao quadrado eu tenho nos dois termos aqui, então eu posso colocar ele aqui, ó, em evidência. Vai ficar 1 que multiplica a tangente ao quadrado de θ, não é isso? 1 mais tangente ao quadrado de θ. Está aqui. Então, olha o que dá para simplificar logo aqui de cara. Eu tenho y aqui com y ao quadrado, sobra aqui. Ok? E aí a gente precisa lembrar o seguinte, pessoal. Olha que legal. A relação fundamental da trigonométrica diz o seguinte. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso tudo é igual a 1. Eu quero que apareça para mim algo 1 mais tangente ao quadrado. Então, eu vou dividir aqui todo mundo por cosseno ao quadrado. Se eu dividir ambos os lados aqui dessa equação por cosseno ao quadrado de θ, eu não estou alterando nada, tá? E aí, o que é que vai aparecer para mim? Seno sobre cosseno é tangente. Quando os dois estão ao quadrado,
tangente ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. 1 sobre cosseno é secante. Como o cosseno está ao quadrado, isso daqui é secante ao quadrado de θ. Então, onde tem 1 mais tangente ao quadrado de θ, eu posso substituir por secante ao quadrado de θ. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar esse carinha, jogar aqui embaixo. E aí, o que é que vai surgir, cara? Eu vou trocar isso daqui por secante ao quadrado de θ. E aí dá para simplificar mais alguma coisa, ó. Secante ao quadrado de θ com secante de θ aqui. O que é que vai sobrar? Que o campo infinitesimal é lambda sobre 4π ε0 vezes y vezes cosseno de θ dθ. Ah, professor, legal. Simplificamos aqui muito o nosso problema. Tá? Chegamos em um campo onde está variando agora, não em função de x, tá? Não em função de x, mas em função desse ângulo aqui de abertura. Se eu conseguir variar esse ângulo agora, eu consigo calcular todos os campos elétricos aqui sendo gerados por cada elementozinho de carga aqui infinitesimal dessa barra. Legal? E é isso que a gente vai fazer. E a gente sabe que quando eu tenho uma soma infinita, né? Eu estou falando, claro, de uma integral, cara, de uma integral, tá? E essa integral do dE, tá? De cada campinho infinitesimal, eu vou somando, soma infinita, de cada pedacinho muito pequeno, eu caio numa integral. E aí, ó, vamos saber essa integral. O que é constante, eu vou colocar aqui fora. Lambda é constante. 4π ε0 vezes y é constante, tá? Que multiplica quem? Ora, multiplica a integral do cosseno de θ dθ. Tranquilo? Ah, professor, legal. Isso daqui eu achei show. E o ângulo? Quais são os limites de integração que a gente vai colocar aqui nesse negócio? Preste atenção. Eu tenho que variar meu ângulo de uma posição muito longe, lá no infinito, porque minha barra é muito comprida. Venho variando ele até o outro lado, lá no infinito. Ou seja, preste atenção, aqui o ângulo é 0, para cá ele vale menos π sobre 2, por exemplo, ou π sobre 2. E aí eu vou variando ele até chegar em π sobre 2. Tá? Então, minha variação de ângulo vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2 radianos, tá legal? Estou variando o ângulo de um lado para o outro. Quando eu faço essa variação, eu estou pegando cada elementozinho da barra e somando infinitesimamente, né? E aí, ó, vamos lembrar. Integral do cosseno, pessoal. Vou repetir aqui as constantes. Integral do cosseno é o seno de θ, tá? E esse seno de θ vai ser avaliado nos limites de integração de menos π sobre 2 até π sobre 2. E, cara, aqui é substituir, tá? Vai ficar lambda sobre 4π ε0 vezes y, que multiplica seno de π sobre 2, né? Teorema fundamental do cálculo agora, limite superior menos o limite inferior aplicado na integral. Menos o seno de menos π sobre 2, tá? Aqui. Ora, a gente vai ficar seno de π sobre 2, pessoal. Isso daqui é mais 1. Seno de menos π sobre 2, isso daqui é menos 1, tá? E aí eu vou ficar com o seguinte. O campo elétrico total no ponto P, ele vai ser lambda sobre 4π ε0 vezes y, que multiplica 2, tá? 1 menos menos 1, 1 mais 1, 2. Simplificando, eu vou ter aqui, finalmente, um campo elétrico que vai ser lambda sobre 2 em cima com 4 embaixo, 2π ε0 y, tá? Tá aqui o valor do campo elétrico no ponto P devido a uma barra
uniforme carregada, cara. Olha que legal, velho. Claro, unidade de campo elétrico, volt por metro, não é isso? Ok? Usando o sistema internacional. E claro, lembrando que isso daqui é o módulo do campo, né? Se eu quiser trabalhar aqui a parte vetorial, eu posso ver que eu tenho campo apenas na direção y positivo, né? Ou seja, o meu versor aqui é o j, tá? Ou AY, e aí eu poderia escrever isso daqui em termos de vetores. Então, o vetor campo elétrico, ele é lambda sobre 2π ε0y na direção do versor j ou do versor ax ali, tá? Essa daqui é a grandeza, é a parte vetorial do nosso campo, tá? Tranquilo? Show de bola? Caramba, professor, que questãozinha top essa daqui para a gente resolver. Mas perceba, esse problema só foi bem resolvido, cara, porque a gente usou aqui de alguns artifícios para fazer aqui os nossos cálculos, tá? Como assim, professor? A gente usou de simetria. Se a gente não tivesse esse ponto, mesmo aqui simétrico, a gente teria bastante dificuldade para calcular esse carinha, tá? Então, se não fosse a simetria aqui que a gente usou para simplificar algumas coisas, por exemplo, a componente x do campo se anular, né? Se anularem ali, tanto de um lado como do outro geradas, elas vão se anular, sobrar apenas na direção y. Se não fosse essas simetrias, essa continha ia ser muito mais complexa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui. É uma aula que, cara, ó, de verdade, velho. Gostei demais de fazer essa questão aqui, porque é uma questão que eleva o nosso conhecimento, eleva o nosso patamar para o próximo nível ali, claro, que pensando sempre em trazer da forma mais didática possível para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, se gostou, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, vamos bater os 800 inscritos ainda esse mês, tá? E curte o vídeo, tá? Não se esquece de curtir o vídeo. Claro, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder o mais rápido possível. No mais é isso, um forte abraço, espero que vocês tenham ficado um pouquinho mais inteligentes do que chegaram nesse vídeo.